Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 20 até o 24. E destacamos o versículo 20 que diz assim: Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. O tema de hoje é: o arrependimento dos pecados muda a direção da vida. Se nós queremos virar à direita, se estamos de carro, nós viramos o volante para a direita. Se queremos ir para a esquerda, viramos para a esquerda. Veja que na bicicleta também o guidão é da mesma forma. Viramos para um lado e viramos para o outro lado. Assim é a moto, assim é um trator, é um caminhão. É qualquer coisa que é dirigível e tenha guidão ou volante, nós podemos manobrar para uma direção ou para outra direção. Então nós escolhemos a direção que nós queremos ir, ou queremos ir reto, ou ir para trás. Nós vamos escolher, porque conforme a necessidade do momento é que nós vamos escolher a direção que nós queremos ir ou até precisamos ir. A direção que nós levamos na nossa vida particular, as nossas decisões, aquilo que nós temos na nossa cabeça, os nossos pensamentos, a nossa capacidade, os dons, nós também levamos uma vida de direção. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para a frente, mas não nos locomovendo para cá ou para lá, mas com atitudes e pensamentos e uma vida toda dedicada a ir numa certa direção. Por exemplo, tem pessoas que estudam bastante a vida inteira porque eles têm objetivos a atingir. E o objetivo é ficar cada vez mais capacitado, mais ensinado naquilo que de fato está se cursando, ou até o seu próprio trabalho exige isso. Então, a direção dessa pessoa, o seu objetivo de vida é se aperfeiçoar cada vez mais na sua capacidade. Assim também, jogadores tanto de futebol, de vôlei, basquete ou esportistas de qualquer tipo de esporte também vão se dedicar numa direção de pensamento, de objetivo. E tem vezes que eles precisam tomar decisões de um jeito ou de outro, e isso é normal para as profissões como também para o esporte. E nós cristãos? Nós, ao nascermos, só tínhamos uma direção, a direção do inferno. Essa era a nossa direção. Íamos diretamente para o inferno. E no momento que Deus nos deu a fé, e a partir desse momento nós temos Deus no coração, nós mudamos de direção. A nossa direção não é mais ir para a condenação eterna. Agora a direção é ir para perto de Deus, para o reino celestial. E para que isso aconteça, todos os dias da nossa vida precisa haver o arrependimento. Por exemplo, nós erramos em alguma coisa contra os mandamentos do Senhor. Não erramos isso, aquilo lá, coisas corriqueiras da vida. Não. Erros contra os mandamentos do Senhor. E ao nós errarmos, nós rapidamente vamos nos arrepender. Porque quando nós erramos e não nos arrependemos, nós que estávamos indo para a direção de Deus, nós vamos para a direção de novo do inferno, da condenação eterna. Então Deus nos dá o perdão porque estamos arrependidos e pedimos o perdão através de Cristo. Deus nos dá o perdão e nos muda novamente para a direção dele. Nós estamos na direção, o nosso objetivo, a nossa fé é sempre ficar perto do Senhor e seguimos o Senhor.
Uma das coisas que nós podemos assim exemplificar em gravuras, nós vimos já faz um bom tempo e usamos muito essa gravura. A gravura onde tem ovelhas, todas de costas, pintadas, e na frente tem o Senhor Jesus com o cajado conduzindo aquelas ovelhas. Essa é a direção nossa de igreja, de pessoas cristãs. Nós seguimos Jesus Cristo. E quando nós caímos no pecado e não queremos nos arrepender, e continuamos no pecado e não nos arrependemos, nós saímos das fileiras de Cristo e vamos para o lado. E essa é a explicação da ovelha perdida. As 99 ovelhas ficaram seguindo o Senhor, o seu pastor. Aquela uma se desviou. Por que ela se desviou do caminho? Porque ela não se arrependeu mais. Ela tomou atitudes que eram contrárias a seguir o bom pastor. Então ela seguiu por um caminho diferente do bom pastor. E aqui a explicação é o bom pastor Jesus. Nós temos que tomar um certo cuidado em nossa vida. Nós não queremos pecar, isso é um fato. O cristão não quer pecar, mas ele peca, ele cai no pecado. Então é preciso se reconhecer pecador todos os dias e reconhecer os nossos erros diante de Deus e pedir o perdão a Deus. É assim que a nossa direção está no caminho certo. E como nós dissemos no nosso texto, o arrependimento dos pecados muda a direção da vida. Sim, quando nós estamos vivendo só no pecado, a nossa direção é o inferno. Mas no momento do arrependimento, do perdão, aí tudo vem junto, a fé em Jesus Cristo Salvador, isso nos faz ir para a direção de Deus. Muda completamente a direção. E por isso também podemos dizer aquela palavra que aparece muito na Bíblia, converteu. Aqueles que foram convertidos, quer dizer, estavam na direção do caminho da perdição e foram convertidos para ir na direção de Cristo. Não pensemos diferente. Não vamos pensar coisas mirabolantes aqui no mundo ou tomar decisões que não são verdadeiras. O nosso objetivo como cristãos é continuar na fé verdadeira até o fim. E esse objetivo o Espírito Santo dá para nós. E ele mantém esse objetivo em nós. Mas nós precisamos nos arrepender, pedir o perdão a Deus e aí seguir o bom pastor Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, tem vezes que é difícil a gente se arrepender, porque aquilo que nós praticamos de errado muitas vezes é gostoso de fazer. Mas te pedimos, Senhor, quando nós errarmos, venha logo falar ao nosso coração que nós pecamos contra Ti. Pecamos às vezes até contra o nosso próximo. Venha nos ajudar, perdoe os nossos pecados e coloque-nos sempre de novo na direção de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso bom pastor. Amém.